Como ouvir o Espírito Santo? Nesse vídeo eu vou te passar algumas formas para você reconhecer como Deus fala, como crescer em intimidade com o Espírito Santo, como ouvir melhor a Deus. E o meu objetivo com essa série é te dar o conhecimento, porque quando você aumenta a sua percepção de Deus, você entende que Deus fala de uma forma bem simples e você começa a se relacionar melhor com Ele e se aprofundar no seu relacionamento com Ele. Porque você vai ficar com aquela sensação assim de, nossa, isso é Deus falando comigo? Nossa, eu não sabia. Então nesse vídeo você vai ver que Deus já falava com você e você não percebia, tá? Nesse vídeo você vai ver algumas formas diferentes que Deus fala. Eu vou desenhar pra você e você finalmente vai entender por que algumas pessoas conseguem ouvir Deus de formas mais profundas e outras ainda não. A gente vai abordar sobre o silêncio de Deus. Ai, Deus não tá falando. Ai, será que essa é a voz de Deus ou é a minha cabeça? A gente tem muito assunto pra tratar aqui nesse vídeo sobre a voz de Deus, sobre ouvir o Espírito Santo. Então já vamos começar, vamos lá? No vídeo anterior a gente falou sobre quem é a pessoa do Espírito Santo e como que você recebe o Espírito Santo. Se você ainda não viu, volta lá, vê o primeiro vídeo da série, porque você precisa ter esse entendimento pra gente ir construindo o nosso assunto sobre a pessoa do Espírito Santo. A gente falou sobre como ser batizado no Espírito Santo, que às vezes muitas pessoas confundem, né, o dom de línguas com ser batizado no Espírito Santo. E no primeiro vídeo eu já expliquei muito bem a diferença dessas duas. Tá aqui no card também, tá no primeiro vídeo da série. E eu sei, gente, que demorou um pouquinho pra sair esse vídeo da série, mas é por um bom motivo. Eu escrevi 11 páginas pra falar nesse vídeo. Eu vou resumir o máximo que eu puder essas 11 páginas aqui. Então já vamos começar com o tópico 1, tá? Por que você quer ouvir o Espírito Santo? Eu sei que pode parecer bobo, mas é uma reflexão que eu quero que você faça. Por que você quer ouvir a Deus? Pensa muito assim, o seu coração. Qual é a motivação do seu coração? Porque isso vai determinar completamente o seu sucesso, assim, sabe? Na sua busca com Deus. Porque a Bíblia fala que quando a gente busca Ele de todo o coração, a gente se volta a Ele, a gente encontra. O fato do teu coração estar disposto a buscar Deus pra amar Ele vai fazer você ir mais fundo na sua jornada. E vai fazer você mais fundo na sua intimidade com o Espírito Santo. Dito isso, então, hoje eu vou te explicar por que muitas pessoas ouvem Deus de maneiras tão grandes e profundas e outras não conseguem, tá? Tem uma passagem muito conhecida que tá em Ezequiel 47 e o Espírito Santo me explicou dessa forma e eu vou explicar pra você entender por que algumas pessoas ouvem Deus de formas assim tão sobrenaturais e grandes e outras pessoas ainda não conseguem. Prendi aqui porque no Pará é muito quente, né? Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é esse desenho aqui. Assim como um rio, como um mar que você entra, mas aqui no caso como um rio. Você começa pelo rasinho e à medida que você vai avançando, você vai tomando passos de coragem, você vai entrando mais fundo, você fica cada vez mais molhado, mais cercado pela água. E a mesma coisa a gente vai usar isso pra você ouvir o Espírito Santo, pra você ouvir Deus. Porque, por exemplo, você tá no raso, isso aqui é ouro, ó, é ouro. Você tá no raso, você vai ouvir Deus das formas desse nível. Então, à medida que você avança no seu nível de intimidade com Deus, você avança no seu nível de profundidade com Deus, você vai avançando nas formas que você vai ouvir a Deus. Tem que estar muito claro na sua mente que ouvir o Espírito Santo é ligado com intimidade. Então, à medida que você avança na sua intimidade, no seu relacionamento, você vai ouvindo ele de formas diferentes, você vai percebendo ele de formas diferentes. As formas que você ouve o Espírito Santo, as formas que você percebe o Espírito Santo, depende do seu nível de intimidade com ele. Porque não adianta Deus falar de formas tão profundas que exigem fé para a pessoa acreditar, ou mais complicadas, com pessoas que não vão perceber, vão ignorar completamente que é ele. Deus, ele fala da forma que a pessoa entende, porque ele quer que a pessoa entenda a voz dele. Ele não quer falar de uma forma que você não vai entender. Então, a forma que Deus vai falar com você vai depender muito do seu nível espiritual, do seu nível de maturidade. É por isso que o Senhor está sempre convidando a gente para entrar mais fundo nele, na presença dele, porque ele quer se revelar por completo, ele quer se revelar de maneiras profundas. E é por isso que muita gente que tá raso, não conhece Deus, não conhece o Espírito Santo, e não é por culpa da pessoa, às vezes ela não é ensinada na igreja, ela não tem discipulado, ela não sabe isso. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, por não ter esse conhecimento, as pessoas perecem. Aí, no caso, a pessoa assim que é recém-convertida, ou não conhece o Espírito Santo, não conhece Deus, nunca treinou, nunca teve esse entendimento, sabe? A pessoa assim olha pra si e pensa, nossa, tem uma coisa de errado comigo. Nossa, eu não sou um crente de verdade. Nossa, eu não sou cristão tão bom quanto aquela pessoa que ouve Deus de formas tão profundas e tem essas visões, coisa assim. Mas não é uma questão de ser melhor ou pior do que alguém. É só uma questão de profundidade. É uma questão de entrar fundo no rio de Deus. Porque você precisa entender que você vai ouvir o Espírito Santo de acordo com o nível que você tá.
Se você acabou de pôr o pé na água, você vai ouvir Deus das formas que você consegue perceber nesse momento. E se você já tá há anos de caminhada com o Senhor, anos lendo a Bíblia, anos orando, anos tirando tempo pra conversar, pra viver, fazer a vida junto com Deus, você vai entrando mais fundo. Porque não existe truque. Você não vai manipular Deus. É igual se relacionar com uma pessoa que você ama. Você passa anos conhecendo essa pessoa, e você passa anos conhecendo a pessoa eterna, maravilhosa, né, que é o Senhor. Então, quanto mais você aumenta a sua intimidade, o seu relacionamento com Ele, mais você vai ouvir Ele de várias formas, mais você vai perceber, mais você vai acreditar que é Ele falando, e mais você vai responder. E você vai crescer nisso, vai dar passos de fé. O Espírito Santo te fala uma coisa e você confirma isso com a Bíblia. Ele nunca vai falar nada contra a Bíblia. E você vai acreditando e vai arriscando. E você vai vendo que foi ele. E você, da sua forma, você vai vendo como que é ele falando, assim. Uma coisa muito linda que eu aprendi no Ministério Profético é que Deus, ele cria um próprio vocabulário com cada pessoa. Por exemplo, pra mim, quando o Espírito Santo me fala de água, significa alguma coisa. Talvez pra você signifique outra. Pessoas assim que eu conheço que fluem muito no profético, tem muitas visões, pra elas bicicleta significa uma coisa, um nível de ministério. Pra outra pessoa, com Deus já significa outra, talvez uma memória de infância. Porque cada pessoa é única e o Espírito Santo vai falar de forma única ao seu coração. E Deus, ele fala de formas infinitas, porque ele é infinito. Mas essas formas que eu vou te passar aqui que o Espírito Santo fala, são pra você reconhecer que ele tá falando de várias formas com você, e são as formas mais comuns, assim, que as pessoas que eu vejo, que eu conheço, que eu aprendo, que eu assisto, que eu leio, também falam com elas, e também que falam comigo da minha experiência. E a primeira forma, gente, é lendo a Bíblia. E a Bíblia, ela vai ser o que vai te levar por toda a jornada até pro fundo, e no fundo você vai continuar com a Bíblia. A Bíblia é como se fosse, assim, sabe, a sua respiração, é como se fosse uma boia, mas mesmo no raso você precisa ir mesmo no fundo. E muita gente menospreza, mas a forma número 1 que Deus fala é pela Bíblia. Se você quer aprender a ouvir o Espírito Santo, começa lendo a Bíblia. Ora, conversa com o Senhor para ele te dar entendimento. Já tem um vídeo aqui no canal sobre ler a Bíblia. A Bíblia é um livro espiritual, a revelação vai vir de uma forma espiritual. Mas o maior segredo é você perseverar, porque você persevera e você quebra aquilo que estava te impedindo de ver, de entender. Você persevera e você quebra aquilo que estava te impedindo de ouvir. Se você realmente se determinar, eu fiz isso. Eu peguei minha Bíblia e eu falei assim, isso aqui vai ter que funcionar. E eu fiz essa determinação no meu coração. Peguei minha Bíblia, querida, vou ler essa Bíblia por um ano. Eu vou ler todo dia até funcionar, até eu entender, até entrar dentro de mim. Porque eu sabia que tinha uma barreira no mundo espiritual para eu conseguir entender aquilo. Então, muitas pessoas que não entendem a Bíblia, eu já falei, gente, pega uma Bíblia infantil, pega uma versão que você entende, vê pregação, mas persevera. Você tem que perseverar tendo contato com Deus, porque assim você vai entrando mais fundo e assim você vai ouvindo Deus. Lê a sua Bíblia todo dia, separa um tempo, todo dia, tal hora da manhã. Muitos livros de construção de hábitos falam que um hábito ele realmente fica estabelecido se você marcar o dia, lugar e hora. Então, eu tenho um lugar para ler a Bíblia, eu tenho hora, eu tenho, sabe, esse horário, eu acordo, a minha prioridade de manhã é ler a Bíblia. Pego o meu café, já associei, café é Bíblia. Tal lugar, em tal cadeira. Aqui na casa da minha mãe, eu leio a Bíblia aqui nessa área que eu tô gravando, na área da frente. Lá em São Paulo, no meu apartamento, eu leio no meu sofá. Quando eu tô viajando, eu leio a Bíblia no celular mesmo, no ônibus, no avião. Então, pra você começar a ouvir Deus, começar você a ouvir o Espírito Santo, você tem que ter esse entendimento que você precisa perseverar pra você entrar em níveis mais fundos. Então, você começa lendo a Bíblia. Você vai ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando. Uma das estratégias que eu fiz, assim, que foi o próprio Espírito Santo que me ensinou anos atrás, quando eu comecei na minha jornada com ele, na minha intimidade, pra você ver, Deus, ele quer que você ouça a voz dele, ele quer que você o conheça. Então, me veio um pensamento assim na minha mente, de quando eu tava lendo a Bíblia, eu começar a pintar de uma cor toda vez que Deus falava, porque assim eu reconheceria o padrão da voz de Deus, eu reconheceria como que é o jeito de Deus, como que ele pensa, como que ele fala. Você começa a investigar Deus e você percebe o padrão da voz dele, igual você já tá reconhecendo a minha voz, de me ouvir. Então, toda vez que Deus falava, eu prestava mais atenção, pintava e reconhecia o padrão da voz dele. E depois me veio uma ideia, assim, de começar a pensar nos atributos de Deus. Aí foi o Espírito Santo, né? Hoje eu reconheço, eu sei que é, mas na época me vinha só um pensamento. De começa a escrever numa folha todos os atributos de Deus pra você saber como Deus é. Sabe, esses exercícios. Ao longo dessa série eu vou te passar exercícios também pra você ficar consciente da presença de Deus, porque o Espírito Santo fala o tempo inteiro. A questão é a gente que não tá consciente da presença dele, não tá consciente da voz dele. A gente que não acostumou com a voz dele. Mas o fato de você entrar mais fundo pra você ouvir Deus de várias formas,
Depende de você perseverar. E isso é o simples, é a coisa mais simples que às vezes não é feita. É tempo, é você dedicar tempo e atenção. É todo dia você voltar ao seu coração, voltar à sua mente, voltar ao seu tempo, voltar a sua atenção ao Senhor. É todo dia você, Senhor, eis-me aqui, parar pra orar, parar pra conversar, parar pra ler a Bíblia. E não ficar preso nos seus afazeres do dia a dia pra não orar, pra não conversar com Deus, pra não tirar tempo na presença do Senhor. É o tempo com Deus, é tempo se alimentando, tempo conhecendo, tempo conversando, tempo orando, tirar tempo pra ficar em silêncio com Deus, tempo com Deus. Pra você crescer em intimidade com Deus, tempo com Ele, buscando, perseverando, não desistir só porque, eu não tô ouvindo agora. Eu passei por essa fase e eu perseverei. E eu achei que ia levar 1 ano pra eu ouvir Deus e foi 2 meses. Mas eu perseverei por 2 meses, então persevera. Não vem assim, não, tem uma coisa de errado comigo, Deus não fala comigo. Não, você tem que pôr o pé na água e você tem que perseverar entrando fundo. A escolha é sua, o quanto de Deus você vai conhecer e o quanto de Deus você vai ouvir. A escolha é sempre sua. Deus, ele não tá se negando a você. Você decide o quanto que você vai conhecer dele. Mas vai mudar a sua vida, vale a pena. E se lembra que a gente tá numa guerra espiritual. Então o diabo vai querer te impedir, vai querer te distrair. Só que uma coisa que você tem que saber é que você já tem o direito de vencer. Você já tem autoridade pra vencer. Então você não pode aceitar perder. Você não pode aceitar apanhar, não pode aceitar o diabo mandar em você. E não pode aceitar as circunstâncias determinarem a sua vida. Mas é você que decide até onde você vai. É por isso que à medida que você vai lutando, perseverando, você vai crescendo, você vai ouvindo mais. Deus, ele nunca vai falar nada contra a Bíblia. O Espírito Santo nunca vai falar nada contra os princípios da Bíblia. E uma coisa muito legal que eu aprendi assim, na minha experiência, Deus, ele vai falar com você aquilo que está dentro de você. Então você precisa se encher da Bíblia, porque Deus, ele usa o que está dentro de você para falar com você. Então você precisa se encher da Bíblia, coloca a Bíblia dentro de você. Tem um texto que eu gosto, uma passagem que fala assim, que o Senhor vai fazer a gente lembrar daquilo que a gente tem que falar, mesmo se a gente for para um tribunal, alguma coisa assim. E eu aplico esse texto assim na minha vida, que Deus vai me fazer lembrar da Bíblia. E é verdade. Às vezes eu tô aqui gravando, de repente o Espírito Santo me lembra de um versículo que eu, parada, não lembrava, mas ele tira de dentro. Então Deus, ele usa o que está dentro de você para falar com você. E outra forma muito comum também do Espírito Santo falar com a gente é por meio de uma impressão no Espírito. Muita gente chama isso de testemunho interior. É porque o Espírito Santo, ele testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo, ele vive dentro de nós, é Deus dentro de nós, e ele se comunica diretamente com o nosso espírito. E eu já deixo aqui a recomendação desse livro do pastor Eibe, meu amigo Espírito Santo. Ele fez uma série de pregações sobre intimidade com o Espírito Santo, e ele conta vários exemplos também, e ele falou uma coisa assim que eu nunca esqueci, que me ensinou muito, que o Espírito Santo, ele fala ao nosso espírito. E o nosso espírito traduz para nossa mente. E a nossa mente, né, nossa alma, pensa que é nós mesmos, porque é a nossa voz falando, mas na verdade é ele. E agora uma coisa que eu aprendi de experiência própria. Toda vez que me vem um pensamento assim do nada, que não é meu, e não é contra a Bíblia, não é o diabo, não é pecado, para mim é o Espírito Santo. Toda vez que vem um pensamento assim, fala com tal pessoa, faz isso. Eu já conheço a voz do Espírito Santo de conversar com ele, mas à medida que eu continuo avançando no Rio, eu continuo descobrindo novas formas dele falar comigo, novos jeitos, eu vou experimentando mais coisas, porque ele é infinito. Mas assim, quando já me vem essa impressão no espírito, eu já sei que é ele. Você pode pensar assim, é uma ideia que parece minha, mas é ele. Ou então, muitas pessoas podem pensar assim, é um sexto sentido. Não é. É o Espírito Santo, é Deus falando com você. É muito simples. O segredo para você ouvir Deus é entender que Deus, ele fala de forma simples. Não é essa coisa mágica e mística que todo mundo faz. Até uma visão, gente, é uma coisa simples. Normalmente é Deus usando a sua mente, uma impressão na sua mente, na sua imaginação, quando não é algo que você vê realmente assim na sua frente, sabe? Tenha em mente isso, assim, que Deus, ele fala de várias formas. O Espírito Santo, ele fala por meio da natureza. Então, às vezes, eu observo uma folha e o Espírito Santo me fala, tá vendo que essa folha, ela é completamente diferente, não existe nenhuma igual a ela? Então, eu fiz milhares. O Senhor, ele fala muito. Basta você parar pra ouvir. Você se colocar para ouvir, você parar para prestar atenção. E uma coisa muito comum também, que assim, você pode ouvir o Espírito Santo por meio de sensações, por meio de sentimentos, porque a Bíblia diz que a paz de Deus é o juízo do nosso coração. Então, quando você quer tomar uma decisão, alguma coisa que você tá orando, geralmente aquilo que você sente que não tá certo, não é a vontade de Deus para você. E ele fala com você por meio de uma sensação. Por exemplo, eu sinto que é isso. Por quê? Porque eu sinto que é isso que eu sei, eu sinto paz em relação a isso. Um exemplo meu na minha vida disso é que quando eu vou viajar, várias vezes assim, ainda mais quando eu era mais nova, o Espírito Santo me falava, pega um avião pra tal lugar, pega um ônibus pra tal lugar. Às vezes eu não sabia nem pra onde eu tava indo direito.
Eu só ia, eu chegava lá e ele me mostrava. Mas eu sentia paz no meu coração, que era pra ir, que ia ficar tudo bem. E eu sentia paz, eu não sentia medo, não sentia ansiedade, não ficava preocupada. E isso ainda acontece, direto o Espírito Santo me fala ainda, quero que você vá pra tal lugar, quero que você vá pra tal país. Eu trabalho, eu simplesmente marco as minhas férias e falo, tá bom, Senhor, eu tô indo, não sei pra que eu tô indo, mas eu já marco as minhas férias e já vou, porque eu sei que Ele quer que eu vá. E quando eu chego lá é algo assim que me transforma, que me ensina, é uma jornada pra mim, é algo realmente que era pra mim. Isso faz muito parte de confiar. E lembra, é intimidade. No nível que você tá, o Espírito Santo vai te falando coisinhas que vão desafiando a sua fé, coisinhas pequenas. E à medida que você vai acreditando, vai obedecendo, vai crescendo em intimidade, vai avançando no rio, vai ficando mais fundo, a água ela vai te cobrindo, né? Então a sua rendição é maior. Então o fato de você estar completamente mais coberto e submerso por Deus é cada vez mais Deus e menos você. É muito aquilo assim, que eu diminua e que ele cresça. À medida que você vai valorizando o seu relacionamento com o Espírito Santo, você vai passando mais tempo, você não quer fazer as coisas sem perguntar. Tanto que eu queria comprar um caderno aqui na cidade da minha mãe, um caderninho pra anotar. E eu orei. Eu falei, nossa, eu queria um caderno assim, assim, assim. Deus, eu quero um caderno assim. E a minha irmã falou, vamos no mercado. Na hora que eu cheguei, exatamente o caderno que eu queria tava de promoção, tava mais barato. Porque Deus, ele se importa com a gente e com a nossa vida e com as pequenas coisas. A questão é se a gente vai se importar com ele, se a gente vai parar pra prestar atenção, se a gente vai incluir ele na nossa vida. E às vezes a gente pensa que algo é pequeno demais e não é. Tinha uma noite que eu queria comer cereja e eu falei assim, nossa Deus, eu posso te pedir uma coisa? Eu quero tanto comer cereja, me ajuda a achar pra eu comprar um dia. E eu fui atrás e não achei. E um dia eu tava dormindo e minha irmã simplesmente chegou com a cereja. E é Deus que usa as pessoas, sabe? Ele coloca uma impressão, uma sensação. E a minha irmã falou, na hora que eu vi, eu pensei em você. E o Espírito Santo usou ela. Então, fique aberto ao Espírito Santo. Ele vai falar. No seu espírito vai aparecer uma voz que é sua, mas é ele. Por meio de uma impressão, uma sensação. O Espírito Santo vai falar também por meio de sentimentos, mas essa questão do sentimento que ele fala é muito essa questão da paz e também já quando você vai desenvolvendo o ensino profético, quando você vai ter uma palavra de conhecimento, que é um dos dons do Espírito Santo, porque você tem o Espírito Santo, está aprendendo a ouvir ele, você consegue fluir nos dons. Você pode fluir em todos os dons, basta você querer, buscar e aprender. Então, vou falar um pouquinho de palavra de conhecimento. Ele é o Espírito Santo de revelar uma coisa que você não teria como conhecer se não fosse de outra forma. Então, geralmente, assim, quando a gente vai ter uma palavra de conhecimento, é para outra pessoa, e o Espírito Santo, ele revela pra gente uma informação sobre aquela pessoa porque ele quer fazer algo na vida dela. Geralmente, na minha igreja, a gente tem muita palavra de conhecimento para cura, eu tenho muita palavra de conhecimento de questão emocional das pessoas, Deus me mostra. Então, tem muita gente que sente no corpo, que sente fisicamente. Isso, assim, já é mais pra quem já tá acostumado ou quem tá treinado, né? Porque já sabe que vai ter uma palavra de conhecimento. Às vezes as pessoas vão orar por cura, elas chegam num lugar e elas sentem uma dor que não é delas. Elas sentem aquela dor do nada e ela sente aquilo. Então é uma palavra de conhecimento por cura. Então ela chega e fala, olha, eu senti que tem uma pessoa que tá com um problema no ombro. Eu tô sentindo uma dor muito forte no ombro, alguém tá com dor no ombro. E geralmente tem uma pessoa, então o pessoal ora e na hora ela é completamente curada, porque o Espírito Santo falou. Então você ouviu Deus no seu corpo. É uma palavra de conhecimento. Eu, pessoalmente, tenho muita palavra de conhecimento e emoção. Então, às vezes, quando eu chego num lugar, fui orar uma vez pra uma menina e para umas pessoas eu senti muito ruim, foi horrível. Eu senti uma ansiedade, assim, o peito fechando, apertado, falta de ar. E eu não tenho isso. Então, na hora que eu senti, eu pensei assim, tem alguém com pânico bem aqui, tem alguém sentindo, sabe, muita ansiedade. E na hora que eu falei, gente, eu tô sentindo alguém isso, tem alguém? Aí tinha uma menina, eu orei com ela, realmente ela tinha tido uma crise de pânico naquela semana, ela estava sentindo aquilo, e o Senhor queria curá-la, o Senhor queria libertar ela. Então foi uma forma que eu ouvi o Espírito Santo no meu corpo, uma forma física. Eu, pessoalmente, não tenho muito de ouvir Deus, de ouvir o Espírito Santo fisicamente, até porque eu, pessoalmente, não gosto muito de sentir isso. Eu prefiro ter palavras de conhecimento na minha mente, mesmo só sabendo. Mas tem muita gente que tem. Eu tô te falando nesse vídeo de uma coisa mais avançada, pra você saber que Deus fala de milhares de formas, o Espírito Santo fala de milhares de formas, ele é Deus, né? E ele age por meio dos dons, ele age por várias formas, mas lembra, vamos voltar, eu quero que isso fique fixo na sua cabeça. O rio é a medida do seu nível de intimidade. Eu já te falei de coisas mais profundas e de coisas mais médias, então vamos voltar pra cá. Bíblia, sempre, pregação, vai ser uma sensação de paz no seu coração, uma sensação de alegria, o Espírito Santo falando com você. Vai ser um pensamento que vem na sua mente do nada. Ah, como é que eu sei que não é minha cabeça? Como é que eu sei que não é? Gente, eu gosto de usar a racionalidade pra isso, um pouco de razão, assim. Você sabia isso? Não. Você tava pensando isso? Não. Tá contra a Bíblia? Não.
É alguma coisa que é pecado? Não. É o Espírito Santo falando. E você sabe que é. Porque às vezes você joga um negócio no chão, vem aquela vozinha na sua cabeça. Pega isso do chão, não deixa no chão. Pra mim, gente, é Deus me corrigindo, Giovana. Pega o negócio do chão. Ah, minha consciência. Chama de consciência. O Espírito Santo tá falando com você, não tem problema. Obedece. Foi essas coisinhas pequenas que eu fui obedecendo que eu fui crescendo. Ele me falava, põe o carrinho de volta no mercado. O negócio lá que você pegou, guarda. Porque o Espírito Santo fica me falando pra fazer essas coisas. E uma coisa muito importante é você entender que fé exige confiança, exige obediência e exige risco. Muita gente até fala que fé se só letra risco. Por exemplo, o ministério profético. Quando o Espírito Santo me dá uma palavra de conhecimento em relação à vida de uma pessoa. Eu vi uma menina uma vez que ela tava dentro de casa semanas sem sair. Ele me mostrou na minha mente, na minha imaginação, que foi uma visão, ele me mostrou como se eu fechei o olho e eu vi na minha mente uma menina que ela tava dentro de casa, presa dentro de casa, que ela não queria sair há semanas com a janela. Eu vi claramente, assim, nítido, sabe? Um sonho. Que ela tava com a janela fechada e ela não queria sair de casa por semanas e ela tava com muita depressão. E eu vi na minha mente, assim, Jesus chegando e puxando ela da cama e abrindo a janela e querendo curar ela e tirar ela disso. Eu não conhecia a menina. Só que você tem que acreditar. Se você ficar, isso é da minha cabeça, eu não vou falar, você não tá deixando Deus te usar. Fé só letra risco. Você tem que acreditar. Porque eu também gosto muito de pensar assim, que é melhor eu errar obedecendo a Deus e querendo acertar e querendo fazer do que eu ficar calada e não fazer nada e não crescer. Porque se eu arriscar e for falar com a pessoa e for falar assim, olha, você tem que saber falar, né? Claro, você não vai chegar, eu vi isso. Fala assim, por acaso você tá assim, por acaso tá sentindo isso? Vai conversando, vai tendo sabedoria. Luciano Subirá, ele tem o seminário dos dons do Espírito Santo, que ele fala muito que você tem que chegar assim, com o pé atrás, sabe? Você tem que saber conversar com a pessoa. Mas é uma questão, assim, entre você e Deus agora, de você ouvir. O Espírito Santo te deu essa sensação, te mostrou isso na sua mente, que a pessoa tá passando por isso. Ele quer que você ore com a pessoa, que você fale, que você anime, que ele quer libertar. Porque Deus não é fofoqueiro, tá? Deus não é fofoqueiro. Ele só mostra algo que ele quer curar, que ele quer fazer algo a respeito. Ele não vai te mostrar só por mostrar. Então você tá ouvindo o Espírito Santo na sua mente por meio de visões. Ele te mostrou alguma coisa. É porque ele quer que você ore a respeito disso, algo da sua vida que ele te mostrou. Ele quer que você faça algo a respeito. Então, no caso, essa menina, ele me mostrou e eu falei pra ela, olha, eu vejo que o Senhor tá trazendo alegria pra você. Eu nunca tinha visto essa menina na minha vida, eu não a conhecia, eu não sabia nada dela. E ela me falou, eu tava com muita depressão. Depois que eu terminei de falar, ela falou assim, eu tava com muita depressão, eu fiquei muito tempo dentro de casa sem sair no quarto. Exatamente como eu vi, ela me falou que ela ficou muito tempo em casa sem sair no quarto, mas que agora ela tava melhor, nanana. Eu falei pra ela, Jesus quer te tirar dessa, quer te curar. E eu vi ele colocando cor, eu vi saindo do cinza pro colorido, eu vi ele colocando cor na sua vida, então você já venceu. E eu falei a verdade, o Senhor te curou, ele tá te curando disso, ele quer te dar uma vida, ele quer colocar alegria. E assim, gente, isso fortalece muito a nossa fé. Um estranho que você nunca viu na vida, chega e te dá uma palavra dessa, exatamente o que você tá vivendo e Deus te curando e Jesus te abraçando, isso fortalece. E isso foi uma profecia com palavra de conhecimento, porque profecia é para fortalecer, encorajar, animar, exortar e consolar. É muito importante você ter em mente para que você quer ouvir Deus, para que você quer ouvir o Espírito Santo, porque quando você flui nos dons, não é para você mesmo, tá? É para servir o outro. Uma coisa que eu entendi sobre profecia e ministério profético e fluir nos dons e palavra de conhecimento e visão é que não é só pro meu bem-estar, fortalecer para edificar a igreja, que os dons são para edificar uns aos outros. Então, toda vez que Deus te mostra que você vai aprender a ouvir, você vai vir para águas profundas, que é o intuito desse canal, é você sair do raso e vir profundo, né? Eu tô aqui para te ajudar a fluir no Espírito Santo de formas profundas e nos dons também, é você entender que você vai servir as pessoas e você vai servir a Deus, que a gente tá aqui na Terra como servos e como filhos, mas também para fazer a nossa parte. Nós somos trabalhadores do Senhor. Então você tá aqui para você lutar e ajudar outras pessoas. Lembra, ele vai usar o que tem dentro de você, então se enche da Bíblia. Eu me cerco o tempo inteiro, tô limpando a casa, tô ouvindo pregação, tô lavando louça, tô louvando. Eu tô fazendo a unha, é o que eu mais faço, eu ouvir pregação enquanto eu faço a minha unha. Não perde tempo. O diabo quer roubar o seu tempo, quer roubar seu coração, quer te distrair para você não entrar no fundo, não avançar em Deus. Como ouvir o Espírito Santo? Atenção. Tempo, intimidade. Quanto mais intimidade, mais você vai ouvir. Vai chegar níveis, vai chegar momentos assim na sua vida que você vai reconhecer o olhar do Espírito Santo.
sabe? Você vai reconhecer um sorriso, vai reconhecer o silêncio. E uma coisa, é preciso você aprender a discernir o silêncio do Espírito Santo, porque Deus fala por meio do silêncio. Uma vez eu tava na chácara dos meus pais e eu desci pra um pé de bambu, assim, pra eu orar antes do almoço. E eu tava desabafando com Deus, fiquei uma hora falando, mais de uma hora falando um monte de coisa com Deus. Na hora que a minha mãe me gritou, Giovana, vem almoçar, eu falei, amém. Levantei, virei as costas e saí caminhando. Eu tinha dado alguns passos. E na hora que eu tava caminhando pra ir almoçar, eu ouvi claramente uma voz dentro de mim. Veio um pensamento na minha mente me falando assim: eu te ouvi esse tempo inteiro, eu tava esperando você terminar. Agora que você acabou, você não vai me ouvir? Gente, na hora que o Espírito Santo me falou isso, eu senti o coração dele, sabe? Tipo assim, eu quero falar, eu te ouvi, me ouve. Aí eu ouvi, eu falei, nossa, e na hora eu me arrependi, assim, com o meu amor, com o meu coração, falei, me perdoa, eu tô aqui. Aí eu voltei e sentei, eu falei, fala que eu tô ouvindo, sabe? Fala que eu tô serva e escuta, mas é com amor, eu tô tipo assim, eu te amo, pode falar. E eu levo a sério o que Deus fala, eu anoto, eu guardo, eu anoto pra não esquecer, porque o que você faz com o que Deus fala vai determinar se você vai continuar ouvindo ou não, se você ignora, joga fora. Eu levo tão a sério que eu tenho bloco de notas. Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse. Então, uma coisa que você tem que aprender é a valorizar o silêncio e a discernir o silêncio. Porque às vezes as pessoas ficam assim, ai, eu fico em silêncio, não. Gente, valoriza o silêncio. Tem horas que eu vou orar, eu só fico em silêncio, uma hora. Porque assim, no silêncio, eu fico sentada com o Senhor, Ele me cura, Ele me abraça. E no silêncio eu fico focada na voz dEle, as emoções acalmam, sabe? A sua mente acalma, que às vezes a sua mente tá tão bagunçada, tá tão cheia de coisas, cheia de internet, cheia de rede social, cheia da vida dos outros. A gente vai falar daqui a pouco algumas coisas que te atrapalham de ouvir Deus, mas assim, se encher da vida dos outros, se encher de fofoca, não deixa você ouvir Deus. Por isso que você não consegue ouvir a Deus. Então, assim, eu gosto muito de manhã eu não olho o celular, eu não olho, eu acordo, eu não olho, eu não respondo nada, porque eu quero priorizar minha mente, dar o meu melhor, meu coração, minha mente limpa pro Senhor falar comigo. Então, assim, discerne o silêncio, porque o silêncio também, à medida que você vai aprofundando, ou você vai ficando mais fundo, ou se você tá raso ou não, o silêncio de Deus significa coisas diferentes. Deus ficar em silêncio não é que ele tá de mal contra você, ele quer a sua companhia. Então, assim, e o silêncio é uma forma de adorar a Deus também, o silêncio é uma forma de reverência. Eu já tinha aprendido isso anos atrás, de ficar em silêncio na presença do Senhor, simplesmente por amor e por obediência, por reverência. E só depois eu descobri que tem livro sobre isso, eu nem sabia. Eu já fazia antes de ler o livro, eu já fazia isso antes, porque o Espírito Santo me ensinou. Eu fui em cursos que pessoas também fazem a mesma coisa. Uma pessoa até falou que uma senhorinha estava na escola do silêncio, que o Espírito Santo pediu para ficar na presença dela em silêncio, pediu para ela ficar em silêncio, para ela aprender a desfrutar da companhia dele. Uma senhorinha, gente, sabe essas que a gente chama irmã do Coques? E ninguém ensinou ela, ninguém fez um curso, ela não fez curso, ela não leu livro. Foi o Espírito Santo que ensinou. Eu acredito, sim, em minha opinião, que chega em níveis tão profundos com Deus que ele pede pra gente aprender a escola do silêncio. E no silêncio, na profundidade com ele, a gente consegue contemplar coisas profundas do coração dele. São coisas que eu falo assim, na minha experiência própria, que quando você se coloca na presença do Senhor, em adoração tão profunda, e amor tão profundo, e reverência tão profunda, o silêncio te leva para níveis assim no Senhor, que você fica calado, que você fica sentindo tanto o poder dele, a presença dele, que você não quer falar nada, você só quer desfrutar dele. Então, não fique de birra com o silêncio de Deus. Olha para sua vida, se o Espírito Santo está em silêncio, olha para sua vida e vê, Senhor, eu tô em pecado. Senhor, o que tá acontecendo? E, sabe, o que tá acontecendo na minha vida? É eu? Não, então, Senhor, me ensina com silêncio. Eu vejo o silêncio de Deus dessa forma. Você tá em pecado? É alguma coisa sua? Não, então, peraí. Senhor, me ensina com silêncio. Ah, Ele quer me ensinar a sentir Ele no silêncio. Ele quer me ensinar a adorar Ele no silêncio. E um livro que fala muito dessa questão do silêncio, né, como reverência, é o da Madame Guyon, Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo através da oração. Ela fala muito dessa questão da quietude, do silêncio, e eu já fazia isso antes de descobrir esse livro e essa mulher que viveu em 1600. Pra você ver que isso é uma verdade, é um princípio espiritual que perpassa gerações, o silêncio de você desfrutar tempo com Deus, de amar. Eu tiro muito, assim, como se fosse um relacionamento que as pessoas querem ficar simplesmente juntas, curtindo a companhia um do outro, sabe? Assim, você aprende muito com o silêncio com Deus. Mas é claro que eu não fico só em silêncio. Eu tiro tempos pra estar em silêncio com Deus na minha agenda. Voltando, como ouvir o Espírito Santo. A gente falou Bíblia, impressão no Espírito, sensação no Espírito, pensamento, visão. A gente já falou que a visão é quando o Senhor ele põe algo na sua imaginação, que ele coloca na sua mente uma visão. E assim, é fé.
é fé. Uma coisa que eu aprendi também no ministério profético e crescendo em lugares mais fundos é que primeiro você tem que dar o passo. Primeiro o Senhor te mostra um pouco e você tem que dar o passo e abrir a boca e falar uma palavra. E depois que você fala assim, Senhor, eu vou acreditar, eu vou servir essa pessoa, eu vou abençoar, eu vou me importar mais com a vida dessa pessoa ser liberta e o Senhor fazer algo na vida dela do que comigo passar vergonha. Isso é algo que eu pessoalmente não tenho problema porque eu não tô nem aí se eu passar vergonha. Gente, mata o seu ego, sabe? Uma coisa assim que eu aprendi foi matar meu ego, matar meu orgulho. Então, se eu errar, peço perdão. Se eu passar vergonha, eu não tenho problema de passar vergonha. Porque o que uma vergonha vai fazer? Vergonha não mata, sabe? Vergonha mata 3. Não! Isso é o nosso ego, é o nosso orgulho, é a nossa carne. E o lugar do ego é morto na cruz. Então, que eu passe vergonha para uma pessoa ser ajudada, que eu passe vergonha para uma pessoa ser liberta da mão do diabo, que eu passe vergonha para uma pessoa parar de chorar, gente. Gente, amor pela vida dos outros, sabe? Amor ao próximo. Eu acredito que quando a gente valoriza mais a vida de outra pessoa do que o seu ego, você cresce e você ajuda outras pessoas e você é uma pessoa perfeita para Deus usar. Porque ele vai falar, nossa, eu posso usar essa pessoa muito, porque ela não tá nem aí pro ego dela, ela quer amar, ela quer ajudar, ela quer servir, ela quer me amar, ela quer ser usada. E é assim que eu vejo a vida. Então eu não tô nem aí de passar vergonha. Se alguém vier me falar, eu tenho vergonha, eu vou falar assim, então você tem uma mentira do diabo te prendendo. Porque é vergonha. Vergonha, que vergonha vai te ajudar? Sabe, Jesus foi crucificado nu. Ele foi envergonhado ao máximo e ele continuou fazendo por amor. Então eu vou fazer por amor também. É por isso que você tem que ter um risco, tomar risco. Fé é risco. Você só vai entrar mais fundo se você, Senhor, eu vou dar esse passo de fé, eu vou dar esse passo de fé. Ai, se for minha cabeça. Senhor, eu vou dar esse passo de fé, se for minha cabeça eu errei, mas eu ainda acredito que eu vou te ouvir, então que vai ser o Senhor. O Espírito Santo, ele não vai te mandar fazer uma coisa que vai te fazer mal, uma coisa absurda. Ele só vai mandar você fazer coisas de acordo com o seu nível com ele. Quando eu tava começando a minha caminhada, ele me mandava fazer coisinhas assim. Liga pra tal pessoa, sabe? Coisas simples. Ou então, põe o carrinho no mercado de volta no lugar. Coisa simples, à medida que você vai avançando e tendo suas experiências com ele, tendo passos de fé, você vai fazendo mais coisas. Então, reconheça onde você tá hoje, não se sinta mal. Senhor, eu tô nem com o pé na água. Entrega a vida pra Jesus, lê a sua Bíblia, ora e faz um compromisso. A gente tá no começo do ano ainda agora. Independentemente de quando você estiver vendo esse vídeo, faz um compromisso a partir de hoje. Eu vou ler minha Bíblia todo dia por 30 dias, depois por mais 30, por 2 meses. E não vou dormir sem ler minha Bíblia, não vou dormir sem parar pra ter tempo com o Senhor. Não é pra você ter um relacionamento com Deus só de aparência, para as pessoas acharem que você é crente. E no fundo, igual Jesus fala, você ser um túmulo cheio de coisa podre e você tá morto por dentro. O que importa é o teu interior com Deus. E a sua vida com Deus vai mostrar, vai brilhar. É impossível você esconder o sol, porque ele é tão forte que ele brilha no mundo inteiro, entendeu? E é a mesma coisa, é impossível esconder o que tá dentro de você, vai brilhar. Então, como que você vai ouvir o Espírito Santo, gente? Tempo com ele, intimidade, e você perseverar na intimidade. Mas agora eu vou te falar coisas que vão te atrapalhar de ouvir o Espírito Santo, porque você tem que olhar isso na sua vida e saber que isso sim vai te atrapalhar, tá? Vai te atrapalhar, vai entupir teu ouvido. Sabe quando está um lugar muito barulhento, você não consegue ouvir ninguém? Então, esse tanto de barulho, de sujeira sonora, de poluição sonora vai atrapalhar teu espírito de ouvir Deus. Em primeiro lugar, pecado. Pecado, 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 pecado. Seja o pecado que for, você tá vivendo em pecado. Todo tipo de pecado. Fofoca é pecado. Ai, eu tô numa luta contra a fofoca porque eu não quero ouvir fofoca, gente. Porque às vezes as pessoas querem me fofocar e sujar o nosso ouvido, sabe? E assim, eu fico, por favor, não me conta. De uma forma educada, eu não quero saber essa fofoca. Porque isso vai te atrapalhar de ouvir Deus. Vai ficar te enchendo de sujeira. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, quanto mais você se santificar, mais de Deus você vai ver. Mais revelação dele você vai ter. Mais coisas profundas de Deus você vai ver. Mais o coração dele você vai ver. Então, luta contra o pecado na sua vida. Senhor, eu quero ouvir o Senhor. Levar a santificação a sério, santidade, sabe? Lutar contra o pecado, não aceitar o pecado na sua vida. Não aceitar você ficar preso no pecado. Não é ficar se condenando, se achando a pior pessoa do mundo. Eu tô pecando. Não, eu falar assim, não aceita esse pecado na minha vida, eu nasci de novo, eu vou lutar. E usar armas e estratégias para vencer. Confissão de pecados, discipulado, uma pessoa orar com você, você prestar contas da sua vida pra alguém. Gente, isso é muito importante pra você vencer o pecado, porque o pecado vai te atrapalhar de ouvir Deus. O pecado é como se tivesse um muro, sabe? Uma separação entre nós e Deus, é terrível. Então, determinação pra você vencer isso, pra você ouvir Deus e você avançar. Outras coisas que vão te atrapalhar de ouvir o Espírito Santo: falta de perdão, mágoa, amargura.
ressentimento, vai te atrapalhar de ouvir o Espírito Santo, porque é pecado, né? Impurezas. Muita pessoa, ai, não é pecado assistir tal filme, tal seriado. Mas é muito impuro, é muito sujo. As pessoas mais profundas em Deus são as pessoas que levam ele mais a sério. Então, tem na Bíblia muitos versículos de fazer trato com os olhos, trato com a boca, trato com os ouvidos. Jó fez um trato com os olhos para não ficar olhando qualquer coisa. E eu descobri que isso faz muita diferença, porque na época da minha vida que eu decidi fazer um trato com os meus olhos, eu vi mais de Deus, e eu vi mais do coração dele. E o próprio Jesus, eu tive umas experiências assim, que ele me falou do coração dele, de coisas profundas, de profundidade, porque o seu nível de entrega determina o seu nível que você vai receber de Deus. Se você não tá disposta a abrir mão de um dorama, de uma novela, de um seriado, pra você ter mais de Deus, começa a pensar o que é mais importante pra você. Não que Deus não vai deixar você assistir aquilo nunca, mas assim, isso diz sobre a condição do seu coração. Tipo, ai não, meu precioso, isso aqui é tão mais importante pra mim que eu nunca teria coragem de abrir mão disso se Deus me pedisse. Então, porque isso se tornou um ídolo pra você. Aí agora, Senhor, às vezes ele vai pedir algo, igual eu fiquei sem ir pra academia 1 ano. Não era pecado, mas aquele ambiente estava me fazendo mal naquela época e era algo que eu precisava vencer. A minha idolatria também pela academia, pelo corpo na época. Então, o Senhor me pediu. Passou um tempo, assim, 1 ano e meio. Ele falou assim, agora você tá curada, tá tratada, pode voltar. Entendeu? Então, entende que tudo que o Senhor te pedir é porque Ele quer tratar o teu coração pra você ouvir mais a Ele, pra você ter um relacionamento melhor com Ele. Se for um momento pra você parar de ver filme, parar de ver novela, parar de ver seriado, você cala as outras vozes pra você concentrar em uma voz. E eu já cortei isso, assim, por 1 ano, e é a sua carne que quer, sabe? Depois que você tem esse domínio próprio, você não fica mais viciado em seriado, virando noite, vendo seriado. Igual pessoas que assistem vários filmes seguidos, viciados, sabe? Saindo da realidade. Nada que te controla é bom. Só Deus tem que te controlar. Então você não pode deixar essas coisas serem mais fortes do que você. Corta, seja radical. Jesus, ele falou pra gente ser radical e cortar aquilo que é pecado, aquilo que nos leva pro inferno, que nos afasta de Deus, sabe? Isso se aplica a músicas. Vai te atrapalhar, sim, de ouvir Deus, tá? O tipo de música que você ouve, tipo de coisa que você assiste vai te atrapalhar de ouvir Deus, porque isso se chama impureza. E eu tô falando desse assunto, gente, porque é a verdade, tá? É a verdade. Muita gente fala assim, eu não ouço Deus, eu não ouço o Espírito Santo, já tentei. Mas você não para de ver impureza, não para de ouvir impureza. Tipos de músicas. Nossa, tem umas músicas assim que vieram direto do inferno. E muita gente canta. E canta aquelas letras terríveis. E você fica cantando aquilo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal, é tão importante esse vídeo sobre as palavras, assim, é um vídeo que você tem que assistir. Você precisa saber o que as suas palavras estão fazendo no mundo espiritual. Aí você fica cantando aquela bobagem e você quer ouvir Deus. Se você tá declarando, falando, o ouvido mais perto da sua boca é o seu. Então, o seu ouvido vai pegar primeiro o que tá perto da sua boca. Você fala aquilo, você ouve aquilo. Isso entope seu ouvido de ouvir Deus. Tem coisas, sim, que vão te atrapalhar de ouvir Deus. Vai te atrapalhar e vai dificultar. Bobagem, sabe? Tanta coisa. Música que você canta, coisa que você tá falando de pecado, tá dando legalidade pro inferno. Você vai ficar... Quer ter um livre acesso, assim, pro céu, se você tá colocando um monte de barreira? Então tenha em mente que ouvir Deus é uma questão de buscar e de intimidade. E que sim, com certeza, te garanto, com certeza absoluta, se você propuser no seu coração, você voltar o seu coração pra você ouvir o Espírito Santo, você vai ouvir. Então, você vai fazer assim, vai tirar um tempo todo dia pra você sentar, pra você ler sua Bíblia, pra você nem que seja ouvir pregação quando você estiver indo pro trabalho, estiver no ônibus, estiver viajando. Seja uma pessoa inteligente, aproveite seu tempo. Você tem um tempo limitado aqui na Terra, todo mundo tem 24 horas no dia. Mas o tanto de tempo que você vai dedicar a Deus no seu dia vai determinar a sua intimidade com Ele. De atenção no seu coração. Mesmo se você estiver no ônibus indo trabalhar, você vai orando. Vai ouvindo hino, vai ouvindo pregação. Sabe, não vai ouvindo bagaceira. Vai ouvindo coisa do Senhor para edificar o teu espírito. Porque isso são passinhos que vão te trazer pro fundo. E quanto mais fundo você tiver, mais você vai estar consciente da presença de Deus. Esse é o segredo. Porque quando você tá no fundo do rio, você tá coberto de água, você tá sentindo a água no seu corpo inteiro, né? Então aumenta a tua consciência do Espírito Santo, aumenta a tua consciência de Deus com você, aumenta a sua consciência de Deus na sua vida. Quanto mais você aumentar a sua consciência de Deus na sua vida, mais você vai ouvir Deus falando, mais você vai perceber Deus na sua vida. O problema é que a gente passa o dia inteiro sem nem lembrar de Deus, sem nem lembrar do Espírito Santo, sem nem lembrar da Bíblia. A gente não tem consciência dele. E assim, eu faço tudo ao meu favor pra eu aumentar a minha consciência de Deus. Gente, eu sou uma pessoa intencional de propósito. Então,
Eu acordo, é assim, vou ler minha Bíblia, porque eu quero me alimentar do Senhor antes de eu sair e enfrentar um monte de coisa. Pra minha reação ser uma reação do Senhor. E eu vou orando. Eu vou malhar, vou pra academia, vou orando. Eu tô na academia, eu tô ouvindo pregação, tô ouvindo hino, tô ouvindo louvor, tô ouvindo alguma coisa que vai me ajudar, vai me edificar. Na hora do almoço, eu assisto um curso, eu assisto uma pregação, assisto alguma coisa, ou então eu fico em silêncio pra descansar minha mente. À noite eu sinto, eu tomo um chá, fico em silêncio com o Senhor. Eu tenho meu horário de ficar em silêncio todo dia. Então eu fico em silêncio com o Senhor. É minha hora à noite de ficar em silêncio 5 minutos. 5 minutos antes de dormir eu fico em silêncio. 5 minutos. O Senhor fala. E é nesse momento à noite, assim, que o Espírito Santo me fala coisas que eu nem imaginava. Lembra da fulana? Manda mensagem. Aí na hora que eu mando, a pessoa precisava exatamente daquilo, sabe? Na hora que eu tô em silêncio à noite, que faz isso, faz aquilo, viaja pra tal lugar. No silêncio. Então, divide o seu tempo com Deus ao longo do dia, seja estratégico. De manhã você lê a Bíblia, de tarde você ora, à noite você fica em silêncio. Faz o que cabe melhor na sua rotina, mas seja uma pessoa intencional. Se você fizer isso, eu te garanto, você vai entrar cada vez mais fundo. O Espírito Santo, ele quer te ensinar, ele vai ser seu professor principal. Você vai entrar cada vez mais fundo com ele, vai vir um pensamento assim, faz isso, faz aquilo. Você vai viver coisas sobrenaturais, porque Deus, ele é sobrenatural. Então você vai viver uma vida guiada por ele. Funciona na minha vida, vai funcionar na sua, mas você tem que começar a aplicar, ser intencional. E entende que Deus, ele vai falar de várias formas. Abre o seu coração para as formas que ele vai falar. Deus, ele fala por meio de sonhos. Ele fala muito comigo por meio de sonhos. Uma forma assim que eu descobri que Deus falava comigo por meio de sonhos foi quando eu sonhei que eu tinha passado em 7º lugar no TRE São Paulo. E na hora que eu acordei, eu passei em 7º lugar no TRE São Paulo. Hoje, assim, o Espírito Santo me mostra lugares, assim, em sonhos. Aí na hora que eu acordo, onde que é isso? Aí na hora que eu vejo o lugar, eu sei que ele quer que eu vá pra lá. É assim, foi assim que eu fui parar na minha igreja. Uma curiosidade, eu fui parar na Paz Church, na minha igreja lá em São Paulo, por causa de um sonho. O Espírito Santo me mostrou num sonho que eu tava numa igreja que eu nunca tinha visto na minha vida. Exatamente assim, igual a Paz Church, uma igreja grande, toda revestida acusticamente. Aí na hora que eu acordei, eu fiquei, onde que é essa igreja? Aí um tempo depois, a minha cabeleireira lá em Guarulhos me chamou pra ir na igreja dela. E na hora que eu cheguei na Paz Church, eu falei, nossa, que é a igreja que eu vi no sonho. Então eu já sabia. É o meu diálogo com o Espírito Santo, sabe? Eu já sei que ele quer que eu faça isso. Então eu já sabia que ele queria que eu fosse membro da Paz Church São Paulo por causa que ele me mostrou a igreja no sonho e eu nunca tinha visto a igreja na minha vida. Então quando eu cheguei na igreja, eu sabia que era Deus falando pra eu ser membro daquela igreja. Mesmo sendo meia hora da minha casa. Não importa. Você não pode olhar a dificuldade quando Deus te mostra uma coisa. Não olha a circunstância. Você obedece. Mudou minha vida também tá lá, sabe? Congregar lá. Então assim... Abre seu coração porque o Espírito Santo, ele quer construir o seu vocabulário, um vocabulário com você. Ele quer construir um dicionário seu com ele. Ele vai falar de inúmeras formas. Eu citei algumas aqui por cima, porque, gente, esse vídeo tá bem grande, eu sei. Mas eu resumi aqui pra você o máximo, pra você já poder aplicar isso na sua vida hoje. Tá? Já tira um momento pra você conversar com Deus. Deus, eu tô com tanta vontade de comer sorvete de cupuaçu. Onde que eu vou achar? Espírito Santo, me ajuda a achar? Gente, coisas pequenas, ora, entrega o seu dia. Depende de você. Tanto que você vai ouvir de Deus, da sua obediência, da sua reação a Ele. E eu realmente quero que você cresça no seu entendimento e no seu relacionamento com o Espírito Santo. Que você saia do raso, saia do nível que você tá e venha cada vez mais profundo. Porque eu também tô avançando, gente. Eu não tô parada, tá? Eu não estou parada. Eu continuo avançando porque é infinito. É um rio infinito. E eu decidi no meu coração que eu quero o máximo. Eu falei pro Senhor, assim, anos atrás, quando eu conheci o Espírito Santo pela primeira vez, eu falei assim, Senhor... Eu quero viver tudo que eu posso viver com o Senhor. Eu quero te amar o máximo que eu puder te amar. E isso exige dedicação, exige escolhas. Porque a vida é feita de escolhas. E eu escolhi amar a Deus o máximo. Eu escolhi viver tudo que Ele tem pra mim. Porque eu acho terrível você viver só metade. Eu acho terrível você aceitar pouco de Deus, sendo que Ele é maravilhoso. Você pode ter tudo dele. Eu não tô falando das bênçãos dele. Eu tô falando da pessoa dele. Ele é tão maravilhoso, ele é tão lindo, tão querido, tão perfeito, que como é que você vai querer ter pouquinho dele, viver pouquinho com ele? Eu quero todo, sabe aquilo? Eu quero abraçar ele todo, quero ele todo no meu coração. Isso exige você dedicar atenção, dedicar tempo, você se voltar, você buscar. Então, eu aceitei fazer qualquer coisa que eu tiver que fazer, qualquer sacrifício. Se eu tiver que ficar sem assistir filme, sem assistir seriado, sem assistir isso, sem ver YouTube, sem ver... Tanto faz. Eu quero tanto Deus que eu não me importo com nenhuma outra coisa que eu tenho que abrir mão, sabe? É aquilo de amar o Senhor em primeiro lugar. Amar Ele de todo o coração, de toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento.
E é isso que eu quero pra você também, que você continue avançando na sua caminhada. Eu tô caminhando, eu tô avançando, eu quero que você avance junto. Essa é a minha oração pra você nesse vídeo, que você possa crescer cada vez mais ouvindo o Espírito Santo, que você possa crescer no seu entendimento. Agora eu oro nesse momento que os seus olhos espirituais sejam abertos, que toda escama dos seus olhos caia. Eu oro agora que o Senhor te batize com batismo de perseverança, que você receba uma perseverança do céu pra você não desistir. Eu oro pra você focar no Senhor, que você esse ano possa encontrar formas de aprofundar seu relacionamento, aprofundar sua intimidade com o Senhor, que você cresça cada vez mais no discernimento, na graça dele. Eu oro nesse momento que o fogo do Espírito Santo seja aceso no seu coração, se você deixou apagar, que você reavive o que o Senhor colocou em você. E que você tenha agora, nesse momento, seus ouvidos desentupidos para você ouvir o Senhor falando com você das N maneiras que Ele vai falar. E que você seja fiel na sua leitura da Bíblia, porque a Bíblia é a forma que Ele vai falar com você. Ele vai tirar a Bíblia de dentro de você para falar com você. Então, que nesse momento você avance para novos níveis e que toda culpa, toda condenação saia. E que você sinta o amor de Deus por você nesse momento. Você sinta inspiração, vontade de viver uma vida sobrenatural, uma vida com o Senhor de verdade. Porque Ele tem planos tão grandes para você, tão maravilhosos. É só o começo, Ele tem coisas lindas e maiores. Os planos dele para você são maiores. Então que esse ano você tenha esperança e você viva uma vida sobrenatural, a vida que Ele tem para você, em nome de Jesus. Amém. Se você não tá inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu gostei, não sai sem deixar seu gostei, tá? Me diz aqui nos comentários suas experiências com o Espírito Santo, se ficou alguma dúvida, alguma sugestão. Eu espero ter explicado bastante aqui pra você que Deus fala de várias formas, que o Espírito Santo vai falar de várias formas com você. Mas aqui no canal a gente vai continuar falando desse assunto, vai continuar aprofundando, pra você realmente, assim, ter experiências lindas e profundas com o Espírito Santo. Me conta também aqui nos comentários o que já mudou na sua vida aqui o canal, as experiências que você teve, eu amo saber. Eu fico muito feliz mesmo, porque é pra isso que a gente tá aqui, né? E a gente se vê então no próximo vídeo. E um grande beijo, viu?